Antes de tudo eu vou começar também esclarecendo, porque muita gente, eu tô recebendo muita mensagem, muita gente tá, mas o que é esse negócio de prender o matou? Porque já chegou até em jornalista, né, e a galera tá achando que é o entendimento geral, que eu tô falando assim, que a polícia vai andar na rua atirando a esmo, pá, 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 nos que os esquerdistas estão falando, mas a polícia já faz isso, a polícia está aí matando a esmo, né, atirando, houve até uma operação agora no Rio de Janeiro, que mataram basicamente não sei se foi um delegado ou um investigador de polícia no Rio, e aí a polícia foi lá no morro e a polícia, enfim, abordou ali o vagabundo, né? Eu nem lembro o nome, o vagabundo que foi morto pela polícia tem um nome engraçadíssimo. Depois, por favor, Rafa Almeida Raizo, descobre o nome dele, que é um nome engraçado. E a polícia parece que entrou em conflito e eliminou o vagabundo. E a real é o seguinte: no Renanistão, a polícia terá, vamos dizer, uma licença bem grande pra eliminar vagabundos que matam policiais, tá? É o nome do cara que matou o policial, chama Cheio de Ódio. Cheio de Ódio, né? Ele é conhecido como Vinícius Kleber de Carlo Antônio Martins, conhecido como Cheio de Ódio. Ele estava num comboio que matou o policial. O bonde do Tabajaras queria trocar de carro atingido após ataque em Antares. Eu gostei do bonde do Tabajaras. O fato é o seguinte, meus amigos. O Cheio de Ódio vai ter ódio agora na puta que pariu. O Cheio de Ódio vai pegar o ódio dele e vai enfiar no caixão dele, que espero que seja fechado, pra que a família nem sequer possa ver, tá? Então eu espero que o Cheio de Ódio gaste o ódio dele onde o ódio viceja, que é no inferno. Vai lá, pega seu ódio, Cheio de Ódio, e vá pro inferno. A polícia se excedeu, isso não funciona. O Cheio de Ódio tem que morrer. O Cheio de Ódio tem que morrer. Ponto. Parabéns à polícia do Rio de Janeiro por matar o Cheio de Ódio. Tá, que bom. Não, mas foi uma execução. Espero que tenha sido uma execução. Eu espero que o Cheio de Ódio tenha ido dessa pra uma pior, cara, tá? Então eu espero que ele tenha terminado, como disseram aí no chat, cheio de furo, tá? O meu ponto é o seguinte, vamos lá. O que eu tô propondo o tempo todo pra vocês, e quem acompanha aqui live sabe disso, mas essas pessoas de fora, enfim, espero que façam corte do que eu falo aqui, né? As pessoas de fora que estão tentando entender e acham que o Renan só quer, assim, a rota na rua, a polícia mata. Não, eu tô propondo uma coisa mais profunda e mais grave do que isso. Se você achou que eu só tava propondo que a polícia, ela tenha, vamos dizer, uma capacidade de impor a ordem mais aguda, não era isso só, não. O que eu tô propondo é literalmente uma guerra. Eu estou falando uma declaração de guerra mesmo. Eu estou propondo um seguinte entendimento. Existem organizações terroristas que estão ocupando de maneira ilegítima território nacional. E eu coloco aqui como território, eu incluo o Estado brasileiro como território. Eu já falei pra você, é uma interpretação minha. Sei lá, eu acho que é uma interpretação interessante. Às vezes você pode falar, cala a boca, Renan, isso não tem um sentido. Que é ocupação horizontal, que é ocupação territorial, e ocupação vertical, que é a ocupação institucional. Todo mundo ligado ao tráfico de drogas ou a essas facções que estão fazendo esse tipo de ocupação, eles estão, portanto, fazendo uma ocupação ilegítima do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa decretar guerra. Esses caras não têm que ter o status de cidadãos brasileiros, muito pelo contrário, eles são cidadãos desta organização terrorista, eles não são titulares de direitos humanos nenhum, e aí você tem que praticar contra eles a guerra. E a prática da guerra pressupõe prisão e morte, ou prisão ou morte. Capite? Guerra, assim, recuperação de territórios, os territórios do ponto de vista horizontal, recuperação deles, tá? E aí, agregar esses territórios de volta ao Brasil, ao Estado brasileiro, tá? Com os proprietários, vamos dizer, privados dos terrenos e tal. Eu estou sendo muito, territorial. Do ponto de vista vertical, eliminação de todo mundo que esteja infiltrado no Estado ligado a esses grupos, tá? E, portanto, o presidente da República da Missão, a meu ver, na minha humilde opinião, ele tem que assumir o poder, eleito com isso como plataforma, e executar isso tão logo chegue ao poder, capite? É uma GLO, não, é um estado de sítio, não, é uma declaração de guerra. Ora, chamem os juristas, criem um modelo jurídico e iniciemos isso. Quando eu falo guerra, é isso. E é uma guerra que será letal. E eu vou falar, o tráfico não tem condição de enfrentar o Estado brasileiro. Por mais que o Estado brasileiro seja ineficiente, frágil, o tráfico não vai aguentar. O próprio Bukele falou isso. Olha, por mais que as facções, as gangues tenham o seu poderio bélico, eles não têm condição de enfrentar um Estado numa guerra. Então, assim como as gangues de El Salvador não tiveram força para enfrentar o Estado de El Salvador, as gangues, as facções do Brasil não terão força para enfrentar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai macetar eles, sacou? O Estado brasileiro vai macetar. O presidente da República, que espero que seja da missão, vai lá, ele vai chegar vice, toca aí as coisas com o Congresso, tá? O presidente da República tem que pessoalmente estar junto com generais, os comandantes em chefe, os chefes da polícia, participar das operações diretamente, porque pra mostrar skin the game, mostrar que ele tá botando o dele na reta, tá? Vai desfilar, capturamos o fulano, igual desfila com um animal, ou seja, o Cheio de Ódio, e esses caras vão ser desfilados quase igual um triunfo romano, quando você botava o Vercingetorix numa gaiola e passeava em triunfo lá em Roma. Não precisa tanto, né? Porque levar o Cheio de Ódio ou coisas do tipo numa gaiola não é muito bonito. Mas assim, tá preso, tá aqui, pegamos, tal,
uns vão a óbito, outros vão ficar com prisão perpétua e acabou. É isso. Eu acho que isso aqui é algo fundacional, tá? É um elemento fundacional do Estado brasileiro em 2 termos. Que o Estado brasileiro não vai mais aceitar putaria, que ele vai começar a se respeitar e se levar a sério. Primeira coisa. E segunda coisa, o Estado brasileiro tem que resgatar suas pessoas mais pobres. O resgate das pessoas mais pobres no Brasil é um resgate humanitário, que começa destruindo esses caras, que são o tráfico de drogas, sim, mas que continua levando cidadania pra eles, levando cultura pra eles e parando de acreditar nessas ficções culturais dessa esquerda demoníaca, que acha, não, brotou o funk da favela, brotou a expressão, não, é o seguinte, o que o cara na melhor escola particular do Brasil, que vai entrar na melhor universidade, que vai ter as melhores posições, o que esse cara estuda? Ele não tá lá rebolando o cu, tá? Sabe, eles estão enfiando rebolação de cu na base da pirâmide, então a base da pirâmide não vai mais rebolar o cu. Mas uma expressão da base não será mais expressão da base, sacou? É meio óbvio isso. A base da pirâmide vai parar de fazer comportamentos animais, entendeu? Não vamos mais entregar comportamento animalesco pra base da pirâmide. As pessoas mais pobres não mais serão tratadas como bicho, sacou? É meio óbvio isso, certo? Muito investimento em infraestrutura, destruição da favela do ponto de vista arquitetônico, mas também do ponto de vista cultural a favela tem que ser destruída. Não existe mais mentalidade de favela no Brasil, sacou? Essa a função do chefe de Estado no Brasil. O vice vai estar o quê? O vice vai estar lá em Brasília, combatendo a elite do funcionalismo. Aí é reforma da com pau, vai ter que mexer em direito adquirido, vai ter que gerar espaço orçamentário, sim. Pra quê? Assim você acaba diminuindo juros, porque, né, aumentou o espaço orçamentário, diminuiu a quebradeira do Estado brasileiro, mexeu em privilégios, diminuiu os juros, o dinheiro fica mais barato, aumenta a capacidade de investimento, mais investimento, se aumenta a infraestrutura, aumentando a infraestrutura, a produtividade aumenta, o custo do Brasil diminui, né, a moeda vale mais. É isso, é isso, é só isso que importa, todo o resto é conversa mole, e tudo começa com essa guerra. A guerra é um elemento fundacional, igual a Guerra Civil Americana foi um momento fundacional. Os Estados Unidos aqui tiveram que escolher qual modelo de América eles querem, a América oligárquica, escravocrata do Sul, ou a América burguesa moderna do Norte. Ganhou a América burguesa moderna do Norte. Então, é um elemento fundacional. A Guerra Civil Americana, ela é tão fundacional quanto a independência americana. Por isso que o Abraham Lincoln tem um papel histórico gigantesco, né? Pra muitos é considerado o maior presidente da história dos Estados Unidos. Ora, a guerra brasileira, a guerra civil brasileira precisa ser lutada para que o Brasil exista. Ponto. E é uma guerra que vai ser lutada, amigos, em todos os territórios que importam. Ela vai ter palco de batalha em São Paulo, ela vai ter palco de batalha no Rio. Porque a gente fala muito do Rio, né? O Rio. Não, mas ela vai ser lutada em Fortaleza, ela vai ser lutada em Natal, ela vai ser lutada em Salvador, ela vai ser lutada em Belém, sacou? É isso, é isso. E vamos retomar esses territórios, coloca a bandeirinha do Brasil, hino, todo mundo, ouvir. As populações que vão ser libertas naquele lugar vão ver a bandeira hasteada, vão ver o quartel e a escola. A bandeira, o quartel e a escola. Bandeira, quartel, escola. Favela não tem mais Anitta, não tem mais funk nem traficante. É bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, é isso, pá. Ai, mas isso é fascista, dirá a esquerda. Cara, chame do que quiser. Só de eu mijar de pé, vocês chamam a gente de fascista. Só de eu não ser gay, você me chama de fascista. Então, bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Chame do que quiser. É bandeira, quartel, escola. Acabou, entendeu? É papo reto, sem muita enrolação. Nós estamos velho, o nosso país é uma bosta. Então, assim, ou a gente fala o que quer fazer e começa a naturalizar. É isso. Então, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Beleza, e depois? Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, 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 prendeu, matou. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Nossa, que revolucionário, hein? Parece que a gente tá propondo construir o Megatron, nem lembra, o Omni, como é que é? Optimus, não sei o que. Optimus, quê? Optimus Prime, né? Não, vamos pra Marte, não. A gente só vai fazer uma boa escola pública com, né, com classes foda, tal, babababá, um quartelzão, armas, bandeira, quartel, escola. Caramba, né? O DSB 91 falou, prendeu, matou, prendeu, matou, o que sobrou educou. Olha só. O que sobrou educou. Professora, eu quero aprender a cultura do funk. Cala a boca, não vai aprender a cultura do funk. Você vai aprender matemática. A cultura do funk não vai te ajudar em nada a você obter um emprego no mundo da quarta revolução industrial. Você vai aprender matemática. Mas... Cala a boca. Se comporta porque o professor vai ter autoridade nessa escola e você é aluno. Eu quero fazer sexo no recreio. Não vai fazer sexo no recreio. Bota, arruma o uniforme. Minha mãe não falou que não eu preciso tirar nota baixa. É pra tirar nota boa, senão sua mãe vai perder o Bolsa Família. Se você tirar nota baixa, você tá ferrado. Eu quero jogar no tigrinho. Eu quero o tigrinho. Tá proibido no Brasil o tigrinho. Você não soube que foi proibido o tigrinho no Brasil?
Por que o Oruan foi preso? Por que o Oruan foi preso? Nós canto que nós vive. É isso. Gente, é meio óbvio isso aqui? Deveria ser meio óbvio. O que a gente tá falando aqui é tão óbvio. Eu gosto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi preso também. Por que prenderam o Bruno Henrique do meu Mengão? Prenderam o Bruno Henrique do Mengão. Não gostei. Não gostei. Cala a boca, volta a estudar. Tá, Porque eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara e não tô mais aprendendo dar o cu. Não é Bhaskara? É Bhaskara, né? Não é mais... Tá, mó maneiro o Bhaskara aqui. Tô gostando, então. Aí, professora, tirei 8 de média nas provas agora nos 2 últimos meses e o programa do cashback criado pelo Guto está funcionando, professor. Minha mãe ganhou um auxílio agora, ela tá mó feliz, mó maneiro. Agora eu tô estudando, mó maneirão. Isso, muito bom. Eu nem ligo mais por Juan tá preso, ele pode até morrer. Ele já foi morto na cadeia, teve uma briga lá. Mó maneiro, que da hora. Gostei, sinistro. Puta, imagina esse país. Puta, imagina. E assim, reparou como é simples? A gente tem umas discussões no Brasil complexas, coisas muito simples. Aí, professora, tem esgoto agora na minha casa. Mó maneiro. Aí, você nem passa por cima das fezes. Sim, realmente, chama sistema de esgoto, ele se tornou bastante comum, sei lá, século II a.C., em lugares como Roma. Mó maneiro, eu ouvi falar de Roma. O Hélio Oliveira vai financiar isso como com o arcabouço fiscal? Escola Integral Política de Segurança Pública precisa de dinheiro. Sim, vai precisar financiar. Primeira coisa, a gente vai fazer um rearranjo orçamentário. Vamos ter que mexer nesse dinheiro que vai para as universidades públicas e elas têm que ir para o ensino público. Vamos mandar só ensino público. Remanejo, ensino público. Fora isso, muitos cortes na máquina pública. Vamos rever essa questão dos gastos com a elite do funcionalismo. Temos que mexer em tudo isso. Vamos mexer em gastos estúpidos da máquina pública, tá? Vamos rever a trajetória de aumento da dívida, que aí você consegue baixar os juros baixando, você vai pagar menos na dívida, sobra muito mais espaço orçamentário. Nós vamos precisar fazer isso, o Brasil vai precisar, porque o Brasil quebra em 2028. Se não, o Brasil quebra, veja só o que o Chalders colocou aí, está para falar sobre orçamento, Pra quem não fala orçamentês, dinheiro livre para investir do governo previsto para acabar já em 2027. A continuar na toada atual, o país quebra ali para 28. Quem é que falou que o Brasil quebra em 28? Você? Sim, mas o Kim nos comentou, né? O Kim trouxe uma série de relatórios mostrando, a trajetória da dívida e dos gastos aqui no Brasil nos leva pra uma quebradeira em 2028. Então, tá tudo certo o Brasil quebrar 28, tá? Então, vamos lá, o governo federal passará a operar com saldo negativo nas despesas discricionárias a partir de 27, após contabilizar os gastos com emendas parlamentares e pisos constitucionais. O déficit será de 10,9 bilhões no primeiro ano, saltando para 87 bilhões em 28 e chegando a 154 bilhões em... Gente, o Brasil acabou do ponto de vista orçamentário, tá? Então vai ter que, assim como o Brasil tem que ter uma guerra ali, o Brasil vai ter que ter uma guerra contra os outros parasitas internos. E esses parasitas internos são a elite patrimonialista, que não deixa você mexer em nada. Vai ter que mexer em emenda. Como é que vai fazer isso mexendo com emenda? Só com uma declaração de guerra. Aí tudo fica mexido, orçamento. O presidente fica, inclusive, com maior... O presidente tem mais meios de ação, if you know what I mean, tá? Que é o que vai ser necessário. Já precisa de um presidente com muitos meios de ação pra resolver o Brasil sobreviver a um mundo que vai estar completamente caótico. E a gente já falou, o mundo, os grandes países, tá pintando China, Estados Unidos, Rússia, especialmente esses três, mas já você vai ver a emergência da Índia. As grandes potências se comportarão como aves de rapina, e o Brasil é um coelhinho fofinho, engraçadinho, tá? Andando na pradaria, tenro, gordinho, pronto pra ser abocanhado. Ou a gente já resolve a casa e esse coelho vira um lobo, ou o coelhinho vai ser comido por alguém. É real. Eu não digo nem lobo, vamos virar uma onça. Ou a gente vira uma onça, e aí veio a águia, a gente dá ali uma patada e usa uma das mordidas mais fortes do reino animal pra acabar com essas aves de rapina. Ou, meu amigo, tamo ferrado, tá? Com esse orçamento todo travado pelo Congresso, já dá pra falar que o nosso orçamento é parlamentarista? Sim, sim. Imagina, o pouco que tem de capacidade de gasto, investimento discricionário, fica pros deputados, e os deputados não fazem um investimento inteligente. Vocês acham que o investimento das emendas são investimentos inteligentes, amigo? Não tem nada. É tipo assim, uma distribuição de recurso aleatório nas bases, boa parte corrupto, boa parte que não tem resultado do ponto de vista das prioridades que o Brasil precisa. Ou seja, pensa assim, isso não vai pra fazer saneamento básico, isso não vai pra aumentar a infra
polícia real. É praça, às vezes uma estradinha vicinal aqui e ali, boa parte obras estúpidas, boa parte vai pra saúde pra alimentar máquinas eficientes. Tá difícil, galera, tá difícil, tá? É sobre uma declaração de guerra. Isto é sobre, assim, ao mesmo tempo que responde quem acha que a gente tá com um raciocínio meio idiota, tipo, não, só manda a polícia sair matando por aí. Não, não é isso, cara. Inclusive, eu acho que numa declaração de guerra, o policial que se comportar, por exemplo, como traíra, tem muito policial que é corrupto por aí, sim. O policial que se comportar como traíra, dois lados, ou o policial que se aproveitar durante um processo desses pra fazer uso da violência contra a população inocente, esse policial tem que se fuder feio, tá? Agora, na guerra que nós temos que impor contra o crime, uma guerra que espero que dure pouco, 2, 3 anos, 4 anos, sim, as polícias vão precisar prender e matar em escala industrial, sim. Ou a gente vai ficar com essa ficção de que a gente vive num país... A gente não vive num país sério. É o que eu falei lá no discurso, é real. Enquanto você tiver medo de andar com o celular na rua, enquanto você tiver precisando colocar um muro na tua casa, enquanto todo arquiteto no Brasil, na hora de projetar uma casa, tiver que colocar um muro, isso significa que nós fracassamos. A gente só vai virar um país sério quando o arquiteto tirar o muro do projeto das casas. Quando uma pessoa vai construir uma casa e não precisa botar um muro, você fala, ok, tô começando a morar num lugar sério. Enquanto precisa de grade, enquanto precisa do celular do bandido, enquanto não é um lugar sério. Pra mim, esse realmente é o índice renânico de medição de seriedade. Tá precisando botar muro? Esquece, não é sério, isso agora não é sério. Acabou. Não faz sentido, tá? Lugares sérios, as pessoas moram nas casas, as pessoas têm a porta, entendeu? A porta tá exposta, ela tem uma tranca, e você abre a tranca e entra. Entendeu? Precisou de muro, como não todas, vamos botar aqui, praticamente 90% das casas no Brasil tem algum tipo de muro, ou gradil pesado. Isso quando as janelas não tem, ou quando o cara coloca no muro caco de vidro, ele pendura uns espetos. Precisou fazer isso é porque você vive num lugar de animais, né? Aí vamos lá, né? Falaram isso, olha só, Renan, como você fala isso se o STF tem uma ditadura, né? E eu tô ouvindo essa história de ditadura, e eu acho isto, no mínimo, curioso, porque é óbvio que nós vivemos num regime em que a Suprema Corte tem mais poder que os demais poderes. A Suprema Corte é a entidade que mais manda no Brasil. E naturalmente as pessoas falam, o Xandão é o ditador, o Xandão é o imperador. Eu acho isso uma imprecisão, e é uma imprecisão meramente retórica. Isso é uma imprecisão retórica, usada pra falar, o Xandão é um ditador que manda. Veja só, o Xandão dispõe de superpoderes, assim como o Barroso dispõe de superpoderes. A DPF das favelas, que é um dos maiores absurdos que poderia passar, que é uma das coisas que inviabiliza um combate ao crime no Brasil, é coisa do Barroso. O Gilmar vai falar que o Xandão manda mais que o Gilmar? Alguém aqui em sã consciência diz que o Xandão manda mais que o Gilmar? Gente, o Xandão manda porque o Gilmar manda muito. Porque o Xandão, ele não tem controle de exércitos. Vocês entenderam? De onde vem a força do Xandão? De onde vem? Vocês sabem de onde vem a força do Xandão? Vem da anuência que os outros ministros dão do STF para que ele tenha poderes exclusivos para enfrentar o que eles chamam de direita no Brasil e fazer outras coisas. Acima de tudo, ele enfrenta a direita bolsonarista e outras coisas, entendeu? Então, a ele é otorgado esse poder e os outros poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, abaixam a cabeça. Eles aceitam. O legislativo aceita porque é um bando de ladrão que não tem moral pra peitar ninguém e eles só querem roubar. Então, o legislativo fica brigando com o judiciário pra ver se mantém a mamata da emenda. Então, veja só, o legislativo outorga esse poder ao judiciário por pura fraqueza. Por ser fraco, o poder é outorgado ao judiciário. E o executivo? Ora, o executivo não sabia o que fazer. No governo da Dilma, o executivo caiu. No governo do Temer, eles tentaram enfrentar a Lava Jato, não conseguiram e ficaram se arrastando até chegar ao próximo governo, que foi do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro queria um golpe, e aí na briga com o golpe ele encontrou o Xandão enfrentou ele, o Xandão derrotou ele. E aí entrou um governo que só existe porque o STF assim o permitiu. Então esse governo que tá aí é um governo aliado, ele não é a mesma, o Xandão não é a mesma coisa do Lula, mas eles são aliados circunstanciais nesse instante. É um governo que é aliado. E o governo meio que outorga e permite que o judiciário, né, no caso liderado ali pelo STF, obviamente a Suprema Corte, haja como está agindo. Há uma anuência deste poder executivo específico. E dica, tá? Em sendo o Tarcísio o próximo presidente da República, ou o PT elegendo alguém, esta relação vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa relação vai continuar do mesmo jeito. Já é sabido isso. Então, temos isso. Então, isto é uma ditadura? Se eu for ser bastante preciso na descrição, isto não é uma ditadura. Mas isso é uma democracia plena, ou melhor, isso aqui é uma república plena, com a divisão dos poderes certas. Não, também não é. Então veja só, isso não é uma ditadura. Não, eu estou montando um partido político, eu estou fazendo uma live agora pra criticar o governo. Há manifestações abertas e todo mundo critica o STF. Então existe uma, não é, você não virou uma ditadura plena, você não tá num regime ditatorial, sei lá como é em Cuba.
como é na China, como é no Vietnã, você não tem isso. Você tem partidos políticos, você tem uma democracia que ainda existe, mas que está doente. O que eu falaria é, a nossa democracia é uma democracia com câncer. É uma democracia com câncer, ela tá morrendo, você tá assistindo a morte dela, ela tá acontecendo, mas ainda existe, o corpo tá lá, a pessoa ainda emite opiniões, ela tá lá, com os remédios, tomando lá, mas ela tá com câncer. A nossa democracia é uma democracia com câncer. E o câncer, se você for investigar a natureza do câncer, ele é uma metástase. E a gente vê o tumor, Alexandre de Moraes, porque é um tumorzão, mas ela tá em todas as partes. A maior parte da metástase sequer é o Alexandre de Moraes. É a compra de votos. Ou seja, a maior parte do problema, a gente já falou várias vezes, é a compra de votos. Que democracia é essa em que a maior parte das pessoas vende o voto dela? Então já vamos começar por aí. Vamos lá. Gente tentando dar golpe de Estado, como foi o governo anterior. É real, é a parte do problema. Classe média que não sabe cobrar. É uma parte do problema, sim. Invasão de poderes, legislativo com judiciário, com executivo, é parte do problema. Corrupção endêmica é parte do problema. Então tudo isso tá matando a democracia. E dita, tá? A democracia já tá morrendo muito antes do Alexandre de Moraes surgir. A democracia tá morrendo desde que ela instituiu. Ela nasceu a democracia em 88. Vamos ter eleição em 89. Pá, já nasceu cancerosa com a Constituição de 88. Já nasceu com tumor. Aí ficou ali o tumor crescendo. Quando veio o mensalão, galera, tipo, todo mundo, caracoles, que tumorzão. E foi, aí Petrolão, puta de um tumorzão. Veio 2013, sabe o que foi 2013? Uma febre. A febre, o corpo tá com uma febre. Tá suando. Não, mas vamos reagir, vou tomar cirurgia, um remédio, tal. Aí derruba, não, vamos fazer cirurgia. Aí fizemos uma cirurgia. Arrancamos um tumor, que era a Dilma e o governo PT. Tira a cirurgia. Não, beleza, vamos lá. Agora eu vou fumar esse cigarro, chama Malmito, né? Fumei aqui o Malmito. Puta cigarrão, aí deu um câncer no pulmão. Aí, plum, é um novo câncer. E aí, como resposta, não, aqui eu vou tomar esse remédio, que deu câncer também, Alexandre de Moraes. Então a democracia é um corpo morrendo. Então você vai ver coisa de um corpo que tá vivo, do organismo vivo, e ao mesmo tempo você vê o problema. Você vai ter que tratar, porque o que nos interessa é o seguinte, nós temos que salvar a república. E nós temos que entender que ela não tá tornada totalmente uma ditadura, mas ela se encaminha para algo que me parece ser uma ditadura das elites. Nós temos um regime oligárquico tirânico, que não vai ser concentrado numa pessoa só, mas num arranjo, que são essas elites. Então, pra mim, a coisa se encaminha pra ser uma espécie de uma ditadura tocada pelo judiciário, o judiciário como uma expressão mais clara disso, pela classe política, pelos grandes partidos políticos, pelo sistema financeiro nacional, vulgos bancos, tá? Elite do funcionalismo, todo mundo mais ou menos amarrado. Esta é a tal da ditadura que a gente pode pintar. Ela é muito maior do que o Alexandre de Moraes. Porque, entendam uma coisa, o Alexandre de Moraes sozinho não é nada, ele é um ministro supremo. Como o André Mendonça, o ministro supremo. Porque alguém vai ter que falar, Renan, bastava, sei lá, por que um outro ministro não abre um inquérito, tipo do Xandão, e sai dando despachos diretos contra esquerdistas? Ora, não é isso o ministro supremo poder fazer? Ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Porque seus pares não vão validar. Então, o poder do Alexandre de Moraes já começa pela validação dos pares. Então, e os pares se validam por uma rede de negócios e contatos políticos e financeiros que significa, se tem um nome, é elite brasileira. É por isso que a elite brasileira, a CBF pertence a esse bloco político hoje. É por isso que esse arranjo tá tudo amarrado. Então, é um arranjo que ele cria uma cara de democracia hoje, que é o sufrágio, que é o voto, em que as pessoas otárias vão e apertam um botão lá numa urna, como se fosse uma caixa mágica, aperta o botão, a maior parte delas, especialmente em eleições municipais, ganhou um dinheiro pra fazer isso ninguém fala, né? A compra de voto, ela é regra no Brasil, tá? Você vê aquilo acontecer, tal, os políticos entram, não cumprem o que falam, o orçamento não é cumprido, todo mundo arrasta, a dívida fica rolando, tal, e sua vida vai ficando uma merda. É isso. A isso a gente dá o nome de República Federativa do Brasil. Isso precisa ser reformado profundamente. É uma reforma colossal que precisa ser feita nesse estado doente. É isso. Ou acreditar na ilusão, entendeu? Agora, essa redução do tipo, não, o Xandão, assim, o Xandão, ele é a face mais visível de algo que é muito maior do que ele. Curiosamente, e esse é meu problema com o bolsonarista, o bolsonarista só fala do Xandão. Ele não vai falar quem tá atrás do Xandão, porque quem tá atrás do Xandão, em geral, tá também atrás do bolsonarista, né? Veja só, o Bolsonaro, né, o Lula provavelmente vai ser substituído como próximo presidente da República pelo Tarcísio. O Tarcísio vai ser colocado lá pelo Centrão. O Centrão são sócios do Xandão nesse aparato de elite do Brasil. E governadorão junto com o STF. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, absolutamente todo mundo sabe. Sabe quem também sabe? O sistema financeiro brasileiro, que sabe esse mesmo arranjo. Todo mundo sabe disso. Isso é óbvio, é ululante.
entendeu? E aí vocês vão ver, porque assim, essas coisas vão se manifestando, e aí, logicamente, todos os agentes têm o seu espaço individual pra expressar seu poder. E aí, esse caso, que é absolutamente insano, da reciprocidade exigida ali com a Espanha. Veja, vocês sabem que eu acho o jornalista Oswaldo Eustáquio um bizarro. Agora o Xandão vai lá, extradita e manda pra mim. A Espanha não, pelo amor de Deus, se eu não me engano, peguem aí, o governo espanhol ainda é um governo do PSOE, acho que é um governo de esquerda ainda do PSOL. Aí, o Xandão foi, manda aí, porque olha só, né, voltando, é um governo de esquerda, ou seja, em tese, né, tem super interesse em pegar um extremista de direita, como Oswaldo Eustáquio, e mandar embora. Beleza. É isso, né, quem é? O Pedro Sanches, é do PSOE, é um partido da esquerda. Então, eu já tinha falado antes, fora aqui do Brasil, o que é feito pelo Alexandre de Moraes não é visto no mundo como, nossa, o pináculo da civilização, o rei da democracia. O PSOE, que é um partido de esquerda, partido dos operários da Espanha, tá? Falou não. Aí ele falou não, então reciprocidade. Primeira coisa, o judiciário nosso não pode determinar qual é a relação diplomática que o Estado brasileiro terá com a Espanha. Ele não pode alterar o status das relações diplomáticas Brasil e Espanha e exigir, não, agora reciprocidade, eu não vou. Não é você que determina isso, Alexandre de Moraes. Não é, mas, gente, se o governo federal fosse uma casa e houvesse ali um banheiro, o Xandão vai lá e mija de porta aberta. Aí ele mijou de porta aberta, Itamaraty, é o seguinte, eu vou fazer tal coisa, tá? E tchau. E é isso, e vai ficar por isso mesmo. Porque, entendam, se isso é uma prerrogativa do executivo que foi assumida pelo judiciário, isso significa que tá tendo no mínimo o silêncio do executivo. E tem o seu executivo, porque o executivo se beneficia deste arranjo em que o judiciário é o porrete. O Lula achou, talvez, assim, que eu vou trazer crescimento econômico enquanto esse Xandão combate a extrema-direita. Ele combate a extrema-direita e vai ficar combatendo a extrema-direita aí. Café, pô, leite, vai ter pão, vai ter café, a extrema-direita vai combater a extrema-direita. Ele achou que ia fazer isso, e o Xandão vai ficar no porrete e ele fazendo a economia crescer. Pois bem, ele não fez a economia crescer. E aí você tem um país doente, em que o Alexandre de Moraes continua com o porrete, eles continuam autorizando o porrete, e é isso. Então, tá rolando isso. É bizarro. Então, o que eu devia fazer? É lógico que é bizarro. Mas, se a gente não entender o cerne, como é que se dá esse arranjo, você não vai saber sequer como combater ele. O discurso do bolsonarismo é tipo, o Xandão é um ditador, ele faz isso. Porra, não é que o Xandão está fazendo sozinho, ele não está fazendo sozinho. Ora, se ele teve essa posição sobre reciprocidade, ele passou sobre prerrogativas agora do executivo. O executivo deixou. Se o executivo deixou, então o executivo tá permitindo isso ao Xandão. O judiciário também permite isso ao Xandão. Quem mais permite isso? Quem mais outorga? Ora, a Polícia Federal não obedece ele em tudo? A Polícia Federal, pelo que eu sei, ela responde a quem, senhor Rafael Almeida Riso? Ao governo federal. Exatamente, e em especial o ministro da Justiça. Curiosamente, o ministro da Justiça é um ex-ministro do STF, Lewandowski. E o anterior era quem? É o atual ministro do STF, Flávio Dino. Poxa, que curioso. É assim, a Polícia Federal hoje faz o que faz. Ora, eu tive que ir depor na Polícia Federal, porque o Flávio Dino, quando foi ministro da Justiça, falou, o Renan atacou o presidente Lula. Bom, vai, manda investigar esse vagabundo aí. Foi isso. Aí eu tive que depor, sacou? E só pra entender uma coisa, gente, o PT sempre foi dominante em tudo que ele fez. Dominante. O PT, ele é aquele livro do Dawkins, né? O gênio egoísta. O PT tem um gênio egoísta ali. O PT, ele quer sempre se impor, ele quer sempre ser o hegemônico. Pro PT aceitar a perda de prerrogativa, não, porque tem um arranjo. Então então você tem que olhar aquilo de maneira, né, multifacetada ali, todos os elementos. Quem são os elementos que constituem essa elite e por que essa elite outorga o poder para o Alexandre de Moraes fazer essas coisas, ok? Você tem que entender. Tá. Então vamos abrir o leque. Porque eu não vou comprar esse discurso, assim como eu não compro o discurso do Bolsonaro. Não. O Brasil, eu vou libertar o Brasil. Lembra? Você ia ser libertar o Brasil com um golpe de Estado do Bolsonaro. Vocês imaginem, né? Sempre lembrando que o Bolsonaro queria a porra do golpe de Estado e nós seríamos, se desse certo, né, governados por um tempo, que acho que daí é uma merda gigantesca, por gente do calibre dele, do General Heleno e do Braga Neto, dos Kids Pretos e do Carluxo. O que seria isso? Será que eu estaria fazendo essa live aqui? No pergunto, será que o câncer teria matado e a gente, né, já tava numa ditadura? Essa é uma pergunta. Porque pra mim o Bolsonaro é um dos tumores nesse corpo, ele não é a cura, né? O bolsonarista acha que o Bolsonaro é tipo um soro que vai ser colocado na veia
e vai curar aquele corpo. Quando na verdade aquele soro é tipo, vamos lá, cândida. Estão botando cândida aqui no negócio pra você tá se envenenando. Sim, você tá se envenenando. O bolsonarismo te envenena, né? E é o problema. Por isso que o debate público no Brasil é bizarro. Por isso que essas discussões são todas doentias, né? Por isso que ficou, anistia o quê, cara? Tá, aquelas pessoas que não golpe de Estado, sim, elas são criminosas, sim. A gente discorda das penas, a gente discorda do forma, tá? Mas é essa a sua discussão? É essa a discussão? E a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro, vocês vão fingir que não tá acontecendo nada? Ah, entendi, o Bolsonaro também estaria incluso na anistia. Ah, entendi, é pra ajudar o Bolsonaro. Por essas coisas que, entendeu? Não dá pra transigir com esse papo do bolsonarismo, né? Tá? Eu queria trazer esses temas, eu queria trazer essa discussão desta maneira, tá? Pra gente não mais... Eu queria trazer isso, tá? Porque eu não acho que você, se for tentar entender o que tá acontecendo no Brasil, vai ter uma descrição precisa da realidade, achando basicamente que o Brasil já é uma ditadura, porque não é o caso. Ou achando que o Brasil é uma democracia plena e viva. Não é. É paradoxal que nunca o brasileiro participou tanto das discussões políticas quanto hoje. Ou seja, esse é o maior período na história, dos últimos 10 anos, de efervescência democrática do Brasil. Acho que dá pra falar com toda tranquilidade. A efervescência democrática, ou seja, a participação política, o engajamento, as disputas, talvez tenham sido mais altas ali no começo do século XX. Mas esse é um dos maiores, assim, de 88 pra cá, com certeza é o maior período de efervescência. Ou seja, a energia democrática, a intensidade, ela tá muito grande. O que me parece que a intensidade tá tão grande que o sistema teve que começar a controlar. Ele tá desde 2013 em crise, né? E o sistema aí tentando mexer aí, tentando regular. Então você tem uma participação democrática acima da média, né? E ao mesmo tempo um processo de deterioração dos freios e contrapesos, do sistema representativo, de tal modo que claramente isso parece ainda mais doentio. E isso alimenta cada vez mais essa efervescência. Você começa a ter uma crise, e a crise, ela tá rodando, e a crise ainda vai ser acompanhada. E já está sendo acompanhada de uma infiltração do narcotráfico dentro das instituições brasileiras, e também de uma deterioração tão grave das contas públicas que o Brasil vai quebrar. E isso tudo num contexto internacional em que a tal ordem liberal que tanto nos beneficiou, né? Porque eu já falei muito das ficções que permitem que um país fraco como o Brasil tenha tanto território, tantos recursos naturais, que isso está acabando. E se isso está acabando, né? Já aparece qual é o próximo Trump? Pensem o seguinte, esse dia desses, né? Tinha um monte de gente indignada que um deputado americano, se eu não me engano, se o deputado é um agente do governo Trump, falou, não, a China está avançando sobre o quintal da América, que é a América Latina. E nem sei se o próprio Trump falou isso também. E o termo utilizado foi quintal. É o backyard da América, né? Gente, nós somos o quintal da América, sim. Nós somos um puteiro dos Estados Unidos. Aí, olha só. China rebate o governo Trump e diz que países da América Latina não são quintal de ninguém. China, vocês só querem transformar a gente no quintal de vocês. É isso, entendeu? A China veio defender a gente, né? China, você é muito legal. Ufa, nossa, hein? Estamos salvos, hein? Uhul, legal. Muito obrigado, Partido Comunista Chinês. Obrigado por defender a nossa dignidade e os nossos direitos humanos, Partido Comunista Chinês. A China tem os interesses dela que são legítimos para a China, sacou? E a real é o seguinte, a China tem um partido comunista que cuida do interesse chinês pra cacete. E a real é essa, tá? Gostemos ou não do regime deles, não defendemos o regime deles, mas o partido deles entregou resultado pra eles e cuida do interesse chinês. Aqui não vamos falar que ninguém tá cuidando do ninguém cuida do interesse brasileiro. Então a gente tá aqui também numa situação patética, tá? E os chineses querem se aproveitar disso, por quê? Porque nós somos esse caldeirão, né, festivo pronto pra ser dominado. Então já, vamos supor que assume um J.D. Vance. Ele acha, como todo americano acha, que nós somos um quintal. E às vezes, cara, esse quintal, assim como a área ali na região leste da Ucrânia, aquela área tem muitos recursos naturais. E às vezes, nós vamos resolver o problema do narcotráfico aí no Brasil, Riso, mas vai custar muito pro contribuinte americano. Ai, isso vai custar muitos bilhões pro contribuinte americano. Nós queremos direito de exploração de tal coisa. E aí, e essas coisas acontecem de maneira muito sutis, né? Pintou um movimento separatista em tal região. O governo americano tá preocupado com a violação dos direitos humanos com o movimento separativo a Norte Livre. Porque, sei lá, uns barbários foram comprados, sabe? Os contextos, brincar de geopolítica no quintalzinho da América Latina é baba, já fizeram isso por um século, e com o Brasil seria mais baba ainda, tá? Então, é bom ficar ligado, porque a nossa situação no novo contexto geopolítico, ela é tão grave, ela é tão tensa, que nós vamos precisar de uma guerra interna para estabelecer uma legitimidade de um regime democrático e republicano, tá? Mas que aponte um Brasil forte, porque definitivamente se o Brasil não for forte,
forte, não haverá Brasil. Se o Brasil não for forte, não haverá Brasil nenhum. Ele vai ser picotado. Essa nova ordem que tá pintando é uma ordem muito diferente. A gente tá assistindo os primeiros espasmos do nascimento dela. E isso está se dando dentro de um contexto de briga entre China e Estados Unidos, as duas maiores potências. A tal da armadilha de Tucídides está acontecendo. China e Estados Unidos estão começando esse conflito. É real. A gente tá começando a assistir. E aí, tá? Agora sim, né? Vocês sabem quem são os nossos inimigos geracionais, né? É impressionante como a picaretagem no Brasil vai vicejando. E eu vou pegando, eu vou juntando os padrões, eu puxo um fio daqui, amarro dali, eu começo a achar isso. Amigos, se eu vejo, na mesma coisa, vamos anotar aí. Qual foi a última vez que eu vi Thiago Nigro, né? O primo rico, coaches evangélicos, Caio Copano, Cariani juntos? Qual foi a última vez que eu vi esses caras juntos? Vamos lá, galera. Qual foi a última vez que Cariani, Caio Copano, coaches evangélicos e que mais? Cariani e Thiago Nigro, o primo rico. Qual foi a última vez? Quem botou o primeiro foi o Pato, falou Pablo Marçal. Pablo Marçal, campanha do Pablo Marçal. Na campanha do Pablo Marçal, todas essas figuras estavam ali. Você vai anotando. Tá. Agora eles são legendários. E o Pablo Marçal fica lá comentando. Eu falei, tá. Todo mundo que participou da campanha do Marçal, incluindo o Marçal, estão participando de uma atividade de mobilização voltada pro público evangélico, em que você extrai uma grana da galera, vende um masculinismo retardado pras pessoas. Ou seja, é uma forma de vender ticket mais caro de produtos online para homens de classe média. Aí o cara sobe uma montanha, eles acham que estão mudando as coisas, e isso cria um sistema de mobilização praticamente político, o discurso é praticamente político. Ali, tá, eu não vou cravar o que eu acho, o que tá rolando, tá? Mas assim como eu já falei dos outros caras, eu falei do manga, eu junto os pontos e eu entrego pra vocês. E vocês aqui na nossa live são pessoas sagazes, tá? Vocês aqui na live são pessoas cada vez mais sagazes, vocês estão cada vez mais prontos pra juntar esses mesmos pontos que eu tô juntando e tirarem suas conclusões. O cara falou, você acha que o Bruno do Grupo Primo tem esse caráter? Quem é Bruno? Eu nem sei quem é Bruno. Eu sei que o primo rico é um mongoloide. Eu acho ele um imbecil completo, tá? Eu acho ele um idiota e pra mim qualquer um que fica, né? Deixa eu ouvir o que o Pablo Marçal tem a dizer. Qualquer pessoa que tá ali pra ouvir o que o Pablo Marçal tem a dizer, não... Entendeu? Né? O Wendel Bassi falou, tá cevando eleitores pro ano que vem. Eu tô achando que, assim, me parece que tem algo... que é um misto de religião com discurso político, masculinista, conservador, tá? Tem algo sendo gestado aí, tá? Pode ser que não seja nada. E pode ser que seja só grana. É possível. Porque todos os envolvidos ali adoram uma grana. Mas nunca termina só na grana, tá? Nunca termina só na grana. Nunca termina só na grana. Até porque uma grana uma hora chega no limite. As pessoas querem um poder. Então quando eu vejo essas figuras... A última vez que essas figuras estiveram juntas, tá? Quase que a minha cidade foi tomada por um estelionatário vagabundo chamado Pablo Marçal. Por pouco minha cidade não foi tomada por um estelionatário vagabundo chamado Pablo Marçal. Então quando eu vejo essas pessoas, eu me preocupo. Se eu vejo Caio Coppola, Thiago Nigro, Pablo Marçal, vários desses caras legendários aí era um coach que mudou, não sei o que. Aí discurso, eu olho, eu pego minha carteira e eu guardo no bolso. Guarde sua carteira no bolso. Fora o constrangimento, porque eu acho esse discurso, assim como eu sou completamente contrário àquele discurso feminista retardado anti-homem, quando eu vejo esse discurso masculinista meio bobo ali, pessoal, não sejam nenhuma coisa nem outra, cara. Sejam pessoas normais. Ser uma pessoa normal hoje em dia no mundo de loucos é revolucionário. Ser uma pessoa normal num mundo de loucos é revolucionário. É revolucionário. Seja normal, tenha uma vida normal, goste de coisas normais. Seja um homem normal. Dá pra você ser um homem masculino, homem, pá, sem precisar pagar um curso que vai subir na montanha e gritar Raul! Ai, cara, é muito babaca, né? O mundo contemporâneo é muito babaca. O cara virar homem, tinha que ter o cara só ter bolas. Você quer ser homem? Tenha bolas, tenha coragem e cumpra com a sua palavra. 3 coisas. Cumpra com a porra da sua palavra. Dê sua palavra e cumpra com ela. Tenha coragem. Tenha testículos. Você fez essas 3 coisas, tudo o resto é derivada disso, entendeu? Ah não, paga um curso, sobe a montanha. Pá, não precisa não. Aí todos têm a barba, cara de mal. É foda, cara. O Brasil é isso, então assim, a gente fica
né, andando pra lá e pra cá, né, e as coisas são mais simples do que a gente imagina. Você pode, né, quero ser um homem, quero pegar exemplos clássicos, exemplos estoicos, né, quero pegar, né, uma certa temperança diante da dificuldade, a aceitação que você vai morrer, que, né, então o cara vai ser mais estoico. Outro pode ter uma perspectiva bíblica. Deixa eu pegar aqui em certos preceitos bíblicos, sabe, uma leitura. Olha, honra teu pai e tua mãe. O que significa honra teu pai e tua mãe? Como você deriva um monte de coisa daquilo? Você pode olhar, tem um monte de coisa ali, tá? Você não precisa pagar um curso pra uma galera pra você fazer isso. Definitivamente você não precisa. E entra coisa, eu tava falando com o Arthur disso, o Arthur gravou um vídeo, né? Não, mas eles falam verdades. O cara falou disso, pequena frase de sabedoria que você acabou de ouvir. A pessoa viu? Poxa, eles estão falando coisas importantes. Tá, você pode achar essas coisas importantes de graça. De graça. Você pode achar conhecimento que muda a sua vida e tal, de graça. Você não precisa disso. Mas as pessoas querem. É um novo truque pra enganar a classe média. E a classe média é desesperada pra ser enganada. Então, estamos colocando aí. Pode botar na tua lista aí. Coach, Pastor Mirim. Tem mais a nova onda aí. E vamos ver que já, como sempre, qualquer coisa que acontece, já deve ter alguém no chat. Não é bem assim, Renan. É isso. Renan, falando em se identificar como homem, eu queria denunciar um caso de transfobia que aconteceu. Erika Hilton recebe visto dos Estados Unidos com gênero masculino, cancela a viagem e diz que acionará Trump na ONU por transfobia. É aquela coisa, eu postei no Twitter e eu fico numa situação muito complicada, Riso, porque dá cadeia da risada disso. Porque, obviamente, que a situação é no mínimo cômica. E eu tenho que ser ambíguo nesse cômico. Será que é cômico porque o governo Trump não respeita mais as nossas mulheres? Ou é cômica porque, sei lá, não sei, eu vou deixar no ar, tá? Mas, né, E é impressionante, assim, reparou que essa mulher linda não sai das notícias? Erika Hilton tá sempre no noticiário. Todo dia uma confusão nova, e todas essas confusões envolvem talvez uma grande confusão originária, né? Existe uma confusão originária, e dessa confusão original derivam todas as outras confusões que são importantes pra manter ela na mídia. E a gente tem que ficar comentando, eu não tenho que comentar isso, né? Assim, é isso. Você conseguiu um visto para ir para os Estados Unidos. A Erika Hilton se vai nesse evento, é sempre, assim, ela recebe, já tá indo lá pra Nova York receber um prêmio da ONU, é sempre coisas muito grandiosas, né? E aí, veio lá o visto. Ela sabe, né, que ela chamava Felipe anteriormente, né? Pra que veio uma... Dane-se! Por que isso te afeta? Não é que afeta, vai precisar na ONU, né? Vai na ONU por transfobia, vai receber um grande... tudo é o escândalo. Aí parece que, assim, o Brasil precisa parar, as coisas precisam parar, porque precisamos discutir isso. Nós não precisamos discutir, isso é um não assunto. O fato de uma massa gigantesca de mulheres e gays, deixa eu colocar aqui, uma massa gigantesca de mulheres e homens gays votarem na Erika Hilton, porque acham que a luta dela é prioritária, mostra bem, né? Nós vivemos num país maluco. A função social dela como deputada é ficar aí só falando disso, dos dramas dela e das posições dela sobre sexualidade. É tempo todo sexo. Só isso, né? O PSOL é um partido doente, cara. O que houve? Um lapso de sanidade do Reino Unido? A Justiça do Reino Unido decide que definição legal de mulher se refere ao sexo biológico. De acordo com o New York Times, a decisão pode ter consequências de longo alcance sobre como a lei é aplicada a espaço de gênero único, reivindicações de igualdade salarial e políticas de maternidade. Políticas de maternidade com homens? Galera, vocês da imprensa, vocês são quase todos, né, perturbados, né? Salvo raras exceções que eu sempre menciono aqui positivamente, e temos jornalistas inteligentes que assistem a live que sabem que não estão incluídos nessa loucura. Mas assim, né, o jornalismo é quase todo tomado por retardado. Até que não é muito difícil entrar numa faculdade de jornalismo. E aí essas pessoas ficam lá recebendo aquele caldo de merda na cabeça e acham que estão aí, né, defendendo grandes valores universais, né, e que eles estão nos educando. Boa parte dos jornalistas estão nos educando. Então, é igual ontem, né, quando mostrou o Burnier, o Burnier falando do nosso evento na Câmara dos Vereadores, né. Muito polêmico esses projetos, né. Sim, nós queremos punir bandidos, né. Não, isso é polêmico, isso não é polêmico, isso não deveria ser polêmico, isso é polêmico pra você, porque você tem um conjunto de valores tão distante da realidade, tão, né, vamos dizer, únicos a um mundo muito particular que você vive, que você fica chocado, né, que as obviedades do mundo concreto e real soem, né, presentes, né? Então, meu Deus, essa obviedade apareceu aqui, isso é muito polêmico, isso não é polêmico, cara, isso é óbvio, isso é natural. Assim, existe uma coisa, né, aí eu vou misturar Erika Hilton, Legendários, na mesma toada, veja só como as coisas se misturam. Ser óbvio e ser normal não é ser radical, ou não deveria ser radical, mas diante de um mundo que, assim, não, o sexo é isso, eu sou mulher, sou homem, no outro não, porque veja, temos uma pessoa que nasceu um homem lutando e brigando com o mundo pra que o mundo trate a tempo todo como mulher. E temos aqui homens que querem ser homens, eles nasceram biologicamente homens, e eles querem, eu preciso ser homem, eles vão pagar pra uns caras pra fazerem coisas que, né, lhes deem a confiança de que eles são homens, porque eles não são muito confiantes na própria masculinidade.
sacou? É tudo muito louco, né? É tudo muito louco. Ser normal tá virando uma raridade. Porque, volta a colocar, né? De um lado, tão brigando, sou mulher. O outro é, quanto você quer? Eu preciso ser homem. Pega aí. Não, posso subir uma montanha? Não, agora virei homem. Agora virei um homem correto. Você precisa subir uma montanha com outros caras gritando Raul. Qual é a chance, gente? De 0 a 10. 10 é picaretagem. Ou 0 não, super santo. Qual a chance disso aqui não ser mais um grande truque? Misturei Caio Copano, Thiago Nigro, Pablo Marçal, coach evangélico. Qual é a chance disso aí não ser, né? Eu tô perguntando a real, né? Então, sabe, né? Igual a nossa amiga... Então, assim, a gente tem que discutir insanidade. A pauta política pra gente debater e discutir aqui com vocês é a pauta da insanidade. A Aline Ross falou, trabalhe e não traia, já será um grande homem. Tem um pouco mais, cara. Trabalhe, honre tua palavra. Repara quando umas pessoas falam assim, seja homem, né? Não, eu sou sujeito homem. O que significa um cara quando ele fala pro outro cara que ele foi homem com outro cara? É o cumprimento da palavra. Uma das definições mais claras da hombridade, né? Da capacidade de um homem ser homem é a capacidade de cumprir sua palavra. Então, cumprir a palavra é um elemento definidor da masculinidade. Eu acho muito louco que homens que vivem de enganar os outros venderem curso vão ensinar outros homens a ser homem. Isso não é a hombridade. Eles fazem truques com gatilhos e tal pra enganar o outro, pra levar o outro a erro, e aí vão ensinar o cara a ser homem. Ora, hombridade, acima de tudo, é o cumprimento da palavra. Cumprir a palavra é fundamental pra você ser homem. E aí um monte de gente que não cumpre palavra com porra nenhuma, uma galera suja que leva vantagem sobre os outros, vai te ensinar a ser homem. Vai se fuder, cara. Sério mesmo. Os caminhos que nós temos e, obviamente, já procurei o Itamaraty, estou esperando uma resposta do Itamaraty. Não acionei a Comissão de Assuntos Exteriores na Câmara ainda por conta, né, desse esvaziamento, mas sem sombra de dúvida. Essa conversa com o Itamaraty vai ser o ponto, para mim, agora, dentro dos encaminhamentos, até anterior às medidas e o que nós iremos acionar dentro da Câmara dos Deputados, é conseguir conversar com o Itamaraty para entender qual é a visão, qual é a posição e quão disposto também estará a comprar essa briga, não só ao meu lado, porque eu não acho que se trata apenas da violação dos direitos da deputada Erika Hilton ou de uma indivídua, uma cidadã transexual brasileira. Eu acho que se trata da violação dos nossos documentos, eu acho que se trata da violação da soberania do nosso país, eu acho que se trata de uma intromissão que não é permitida e não é tolerável. Obviamente que já foi acionado o Itamaraty, aguardo uma resposta do Itamaraty, espero que na semana que vem nós possamos nos reunir para entender qual será a sua posição e, obviamente, acionaremos todos os órgãos, comissões, todos os recursos que estiverem à minha disposição dentro da Câmara dos Deputados para que esse episódio seja marcado como uma barbárie, uma brutalidade, um ataque aos direitos humanos. Uma barbárie, uma brutalidade, uma barbaridade. É um papelzinho escrito um troço. Isso é uma brutalidade. Você sabe o que é uma brutalidade? Sabe quantas pessoas morrem diariamente na mão do crime organizado? Sabe quantos brasileiros morrem todos os dias? Você não está sofrendo uma brutalidade nenhuma. Você estava basicamente tirando um visto para viajar para os Estados Unidos, muito provavelmente com o nosso dinheiro. Você não... Para! Brutalidade. Uma pessoa se dá uma brutalidade, uma barbárie, um momento de barbárie. Porque talvez para essa pessoa, né, se lembrar de uma determinada situação que ela nunca vai poder evitar, né, parece que, né, entrega aí como disse o Cosmo, enquanto isso a galera sem esgoto. Enquanto isso no mundo real, as pessoas não têm esgoto. Enquanto isso no mundo real, o crime organizado toca a nossa vida. Enquanto isso no mundo real, se eu pegar a marginal agora, um motoqueiro vai estar caindo de moto agora, se esfolando um todo, tá? Enquanto isso as pessoas estão ganhando mal. Enquanto isso, pra comprar um café, o pacote tá R$40, 35, café bosta. Enquanto isso, o mundo real, essas pequenas brutalidades acontecem no mundo real. E ela não, o Brasil precisa parar, a Globo News, não, atenção, a Erika Hilton recebeu um visto lá, disse que era homem. Brutalizaram. Puta que me pariu, né? A humanidade e a dignidade das pessoas trans brasileiras, mas também em todo o mundo. O mundo, ela vai salvar os trans do mundo. Ela é uma puta. Tudo dela, né? Assim, essas pessoas são tão narcisistas, né? Que um problema pessoal é um problema da humanidade. Só que um problema da humanidade nunca é um problema pessoal, né? O problema pessoal dela é da humanidade. Agora, e o esgoto? Não, Erika, e o esgoto lá em Macaé? Erika, me explica como é que tá a questão do crime organizado em Belfort Roxo. Eu sei. O mundo precisa entender a transfobia que eu sofri. Pare tudo. Olha o Trump parando as guerras tarifárias. Atenção, a supermodelo Erika Hilton está chateada. Cotidianamente atacado e não custa, nunca é demais lembrar. O Brasil segue sendo o primeiro país
país do mundo que mais nos mata, nos violenta, e nós não podemos aceitar. Infelizmente eu vi esses dados, eu fiquei bem chocado, né? Érica, assim, proporcionalmente, né, se a gente for pegar aqui, a chance de você morrer sendo um homem é muito maior do que sendo um transexual, entendeu? É mais perigoso ser um homem, tá? Você tá se esquecendo desses detalhes aqui, é muito perigoso ser um homem no Brasil. O Brasil mata muito tudo, tá? Mas assim, sendo um homem, a chance de você morrer é maior do que ser incluindo homens, tá? É meio complicado, tá? Então assim, você esqueceu desse dado? Esse dado é bem relevante. O Brasil mata muito os nossos homens. Acima de tudo, o Brasil mata homens. Também mata mulheres. Mata gays. O Brasil mata tudo. Não gosta de matar. Matar é brasileiro. Só que você só lembra desses, né? Mas não, eu vou te explicar, Érica. Assim, é mais seguro no Brasil ser transexual do que ser um homem. Vamos botar aí. É mais seguro, ficou? Não esquece esses detalhes, não. Aceitar calada ou tratar como natural um abuso de autoridade e de poder, como ocorreu agora com a embaixada americana em relação ao meu visto. Abuso de poder. Eles acabaram de... Porque é o seguinte, vamos supor que eles não dessem um visto. Ah, não deram visto por transfobia. Ah, não, deram visto. Ah, mas visto eu tô ali como homens. Ô, meu, enche o saco. É bizarro, né, galera? Isso é bizarro. Ó, Renan, manda. você viu que no Peru condenaram o presidente a 15 anos de cadeia por receber propina da Odebrecht, que confessou que mandou propina? Poxa, então aqueles crimes aconteceram. O Brasil é uma ficção muito louca, né? Então veja só, quando se espraia, né? Veja só, vou fazer uma reflexão sobre isso, é bem interessante, né? Esse presidente do Peru é condenado a 15 anos de prisão em caso Odebrecht. Ollanta Humala foi considerado culpado por lavagem de dinheiro. Ex-primeira-dama recebeu a mesma sentença. Então, ele é condenado a 15 anos de cadeia lá no Peru. Vamos lá. Houve um gigantesco escândalo de corrupção no Brasil. Alguns dizem que foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Eu não sei precisar se foi ou não, tá? Mas os números, eles foram assustadores e são assustadores pra qualquer um que assista, tá? Esse escândalo aconteceu maltamente. Sim, os roubos aconteceram, as propinas foram recebidas, políticos receberam dinheiro disso. O escândalo se espraiou de Portugal a África, a América Latina. Porque essas empreiteiras atuavam e agiam nesse consórcio corrupto em todos os lugares amigos ou aliados do Brasil, em que elas foram obtendo contatos. A Odebrecht, que era a rainha da corrupção, a empreiteira mãe. Lógico que as outras também estavam, Andrade Gutierrez, todos esses caras. A Odebrecht participa disso. A Odebrecht, cujos fundadores são dos sócios do Brasil, são dos donos do Brasil. A Marcela Odebrecht é um dos donos do Brasil. Lá no Peru, então veja só, materialmente esse roubo aconteceu em vários lugares. Fato aconteceu. Então o fato aconteceu no Brasil, no Peru, teve na Venezuela, tal, acontecendo. Teve desdobramentos até nos Estados Unidos. Lembra da refinaria de Pasadena? Isso. Sim. Então todas essas coisas aconteceram. Beleza. Esse sistema, essa roubalheira é descoberta, e ela é pega, e aí todos os sistemas jurídicos, né, os sistemas de persecução penal, tal, eles começam a atuar, né? Aqui a Lava Jato pegou, você teve lá o sistema de defesa, tal. No Brasil, como é que terminou? Depois de prender um monte de gente, depois de descobrir, depois de recuperar o dinheiro, fingir, não, veja só, teve um problema, várias nulidades, acabou, não tem mais um preso da Lava Jato no Brasil. Acabou essa história. Agora, no Peru, não aconteceu isso. E no Peru, continuaram investigando, punindo e vão prender agora. O cara é condenado. Então, veja a loucura que é. No Brasil, querem fazer você pensar que nada disso aconteceu. Porque o nosso direito, a nossa justiça, um dos judiciários, se não ou um dos judiciários mais caros do mundo, ele decidiu que tudo aquilo era nulo e, portanto, todo mundo tá livre, leve e solto, ok? O Peru não. Os fatos não estão sendo negados. E o Peru, que é um país que deveria ser tratado como um país menos sério que o Brasil, e dica, o Peru é mais sério que o Brasil, tá? Inclusive tá muito mais no hype internacional do que o Brasil, tá? Se eu não me engano, eu não duvidaria que o Peru recebe mais turistas que o Brasil. Cheque aí, eu não duvidaria. Eu não cravo, mas eu não duvido. Não cravo, mas não duvido. Peru vai prender o ex-presidente deles. Então, na ficção brasileira, a gente finge que nada disso acontece. Na realidade peruana, o ex-presidente vai preso. É bizarro. Vocês me desculpem. Isso é bizarro. E lembrem-se quando acabou a Lava Jato e nas mãos de quem acabou a Lava Jato. A Lava Jato acabou na mão do STF, sim, com a anuência e participação direta de Jair Bolsonaro. Nunca se esqueçam disso. Naturalmente nós vamos esquecer, assim como nós nos esquecemos de todos os crimes que foram cometidos. Já as pessoas sequer sabem o que é o Odebrecht, quem era Marcelo Odebrecht, o que é refinaria de Pasadena, já todo mundo esquece, né? As calêndias do tempo levam. Já as pessoas esquecem, e já esqueceram, a direita esqueceu completamente, que foi Jair Bolsonaro a acabar com a Lava Jato. Foi Jair Bolsonaro a acabar com a Lava Jato. Muito porque a Lava Jato chegou no filho dele, na Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato, e porque ele tinha também medo do Moro, como um concorrente de Bolsonaro, tem medo até da própria sombra. Complicado, né? Chegou a ver, Riso? Turismo? Tô vendo, não achei um dado recente ainda, mas... Tenta perguntar para as inteligências artificiais que vão comparar os dados pra você. O Google deu que realmente você tem razão. Eu não duvido. Eles têm uma, assim, a comida do Peru, hoje, a gente pode, olha, os países mais visitados, México,
República Dominicana, Argentina. E fala aqui, ó. Brasil foi segundo. Ah, aqui tá, não, pera. Não, mas é contribuição ao PIB. Ah, Eu quero saber número de turistas. Mais visitados em 23, 24 número de turistas. Ah, não. Não, Brasil bem mais do que Peru. Bem mais assim, né? 1 milhão e 600 mil. é. Mas perdendo pra Argentina, Colômbia, República Dominicana e México, que é que México tem os Estados Unidos lá, nem dá pra competir com o México. Mas assim, pra gente entender, culturalmente falando, né, referência em América Latina não é o Brasil. Vocês sabem disso. As pessoas imaginam a América Latina como um lugar que fala espanhol, naturalmente, né? As pessoas imaginam comida mexicana, hoje peruana e argentina. E o Brasil é ali um quarto lugar, um sólido quarto lugar. Mas ainda nesse tema, é o seguinte, a primeira-dama do Peru, a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada também junto com o marido, ela pediu um asilo político. Aonde? Adivinha qual presidente deu asilo político para a ex-primeira-dama condenada por receber dinheiro da Odebrecht? Que beleza, né? Então ela vai chegar aqui com um asilo político e ainda falando, veja só, nem existiram esses crimes, eu estou num outro país em que esses crimes... Ora, isso aqui não existe mais, tá? Que beleza, que beleza. Que beleza. Bom, vamos lá, Rizão. Bruno Henrique faz post após ser indiciado pela Polícia Federal e indica presença em... Me explica esse caso, Rizo, por favor. O Bruno Henrique, que tem um salário de quase 2 milhões de reais por mês, foi pego em mensagens da Polícia Federal, combinando tomar um cartão amarelo contra o Santos. E ele combinou aparentemente com o irmão dele, o cunhado dele, não sei, que o cunhado fizesse uma aposta. O cunhado apostou 300 reais e tirou 1.000 e poucos reais. E parece que a irmã também postou. No total, as apostas renderam ali 2 mil reais. Ele foi pego nisso tudo. O cara que ganha quase 2 milhões de reais por mês, apostou com o cunhado com a irmã um esqueminha de 2 mil reais. Ok, esse cara tem que se afastar do futebol, né? Ou não vai acontecer nada com ele? Então é por quê? Edinaldo! Mas... E a justiça normal? A justiça comum não vai agir? Ele foi indiciado pela Polícia Federal. Assim, galera, isto tem que dar prisão. Ah, mas foi só 2 mil reais. Gente do céu. Aí porque devia ter prisão em dobro ainda. É óbvio. O cara é burrice, mas assim, pelo amor de Deus. Galera, que história bizarra. Que história bizarra. Que história bizarra. E não é o primeiro caso, a gente já sabe, teve o caso do Paquetá e tal. Eu não vou comentar, cara. Eu não vou comentar. Mas ele é ídolo, né? E as pessoas ficam, viva o Bruno Henrique. As coisas me põem pra baixo. O que mais? Esse tema aqui tá bem. Aqui, ó. Teminha pra você comentar. Projeto dá 6 meses de estabilidade à mulher que relata. Que legal, que legal. Então a mulher vai, relata, faz um BO de assédio. Fui assediada pelo meu chefe ou por um colega de trabalho, né? E aí você ganha 6 meses de estabilidade. Que legal. Então se uma mulher tá performando mal no trabalho, vê que a casa vai cair, então você é demitido, a empresa vai ter que fazer um remanejamento aí, vamos ter que... Fui assediada, fez um BO, fazem hoje em dia o BO na maior facilidade, beleza, estabilidade. Naturalmente, assim, hoje em dia, não tem uma das coisas mais estúpidas hoje, e vai ficando cada vez estúpido, é você contratar uma mulher numa empresa. Porque é o seguinte, você vai estar botando uma faca contra si próprio. Só que aí, são sempre deputadas mulheres que acham que estão lutando. A Tabata com aquela bizarrice. Além de comentar que a Tabata ficou lá, ela botou análises renais lá no vídeo dela se defendendo e tal, né? Isso aqui, esse projeto merda do Republicanos, que é uma deputada do Republicanos, vocês só ferram as mulheres com isso, vocês estão criando uma cultura de desconfiança total. É uma cultura de desconfiança que está sendo criada. Tá gestando uma cultura de desconfiança geral. Bizarra. E a gente sempre imagina, né, que isso veio do PSOL. Não, esse caso não veio do PSOL. Igual teve um outro caso que também acharam que veio do esquerdista, era um projeto vindo de uma tia lá do Republicanos, né? É osso, é isso.